tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 1º de janeiro de 2011, sábado. É o dia da gente dar as boas festas e bom ano novo para todo mundo e tal. O verbete é o 1796, 4 páginas, 42 logias e 8 máximas. O tema é consim convencional. A especialidade é conviviologia. Vocês sabem, quem escolhe os verbetes é uma eleição, são vocês que escolhem. Então já começaram a estudar para acabar com o convencionalismo excessivo nesse ano. Dia 1º, que é o dia da fraternidade, que é hoje, não é isso? E a gente começa a estudar o convencionalismo da consim convencional, já é uma boa. Quem escolheu não fui eu, então eu só quero esclarecer. Definição: a consim convencional é a pessoa, homem ou mulher, assentando toda a vida individual nas manifestações triviais exigidas pelos convencionalismos humanos da socim, ainda patológico, sem priorizar o próprio processo consciencial evolutivo. É muito importante nós estudarmos a consim convencional, porque é a consim que deve ser assistida por vocês que são intermissivistas, está certo? As autopriorizações evolutivas, a mundividência autolimitada pelas conveniências socioculturais, os esquemas tradicionais familiares, profissionais, sociais ou grupais, os dogmas religiosos, científicos ou culturais, os padrões ditados pela indústria midiática, a imitação da realidade falseada na ficção, seja a tradicional ou a marginal, o distanciamento da própria realidade consciencial, a crosta de falsidade e superficialidade na vida de aparências. Agora eu chamo a atenção na argumentologia, lá, divisão argumentologia, a seção caracterologia, os 4 perfis de consins merecedoras de cotejos específicos. Seria bom dar uma lida nisso para a pessoa aprofundar o que nós estamos querendo falar. E também na tabelologia, tem 12 confrontos entre consim convencional e a consim intermissivista. Na remissiologia, nós destacamos, entre os 15 itens que fala de consins que precisa de assistência, nós destacamos consciência desprogramada, consciência retardatária, consciência não intermissivista, consciência sem megafoco e o cotejo consim conscienciólogo. Agora, frase enfática: o cortejo magno entre a consim convencional e a consim conscienciológica faz a avaliação dos autoesforços evolutivos da consim lúcida, cosmoética e intermissivista muito mais realista. Você já se predispôs a avaliar e cotejar os próprios esforços evolutivos? Você vive satisfeito com os resultados da avaliação? A palavra predispôs aqui, a primeira está faltando aí um S, predispôs. Agora pergunta: tenho 33 anos e passei 32 anos e meio dessa vida sofrendo bastante por vários motivos, dentre eles a síndrome do estrangeiro. É uma senhora que está falando. Desde a infância vejo, ouço e sinto consciência, na sua maioria, muitas enfermas e assediadoras. Em agosto de 2010, conheci a conscienciologia. Foi um divisor de águas em minha vida. Estou aprendendo pouco a pouco e tudo o que leio e ouço me é familiar. Não penso mais em suicídio. Sinto que estou encontrando o meu lugar. Fiz o curso de introdução à ProEx e estou buscando relembrar qual é a minha ProEx para tentar cumpri-la. Estou no último ano do curso de Direito. Sempre tive muita afinidade e gosto pelo direito. É possível trabalhar em alguma área do direito sem trazer para mim malefício em termos evolutivos? É sim. O direito é muito importante e a gente tem que saber escolher os locais. Você tem que lembrar que a maioria dos evoluciólogos estudaram muito direito para chegar no processo da evoluciologia. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, uma coisa muito séria. Essa pessoa que está falando que não pensa mais em suicídio.
ela viu as coisas devido ao problema da nossa tempestade publicitária. O processo foi em agosto, nós começamos em abril a falar isso. Então isso aí é muito importante, é um efeito muito sério. Você vê que valeu a pena de aplicar o dinheiro tudo. Já evitamos só isso aí já valeu. Ontem o senhor citou que a área de inteligência dos governos ainda não é assistencial. No futuro, o senhor considera que essa área poderá existir no governo mundial? Ela, para mim, vai ser um dos ministérios mais sérios que nós vamos ter no governo mundial. É assistência à humanidade. Desde que conheci a Conscienciologia, me sinto muito inclinado à prática da TENEPS. Penso que, de alguma forma, ainda muito inconsciente, já fazia algo parecido com a TENEPS. Há poucos dias tive uma experiência inusitada, pois acordei bem cedo e tive a inspiração de começar a trabalhar as energias e instalei o EV. Comecei a ver várias faces, umas conhecidas, outras não, sendo algumas deformadas. Esse experimento durou cerca de 1 hora. Depois dormi tranquilamente. Senti um bem-estar profundo, uma grande acalmia e uma serenidade extrema, como nunca havia sentido antes. Parecia que eu estava totalmente desassediada. E quando terminei o experimento, agradeci o amparo recebido. Vivenciei algo parecido com a TENEPS? Será esse um sinal para começar a fazer a TENEPS? Olha, de qualquer maneira, aí houve uma assistência na história, do jeito que você está falando. Agora, o processo da TENEPS, olha o manual da TENEPS e vê o que você faz. Dia destes, o senhor citou rapidamente o nome da família Romanov. De imediato senti um banho energético agradável, como se fosse uma sinalética me avisando alguma coisa. Passou um tempo e lembrei de um sonho que tive um pouco antes de conhecer a Conscienciologia, onde uma pessoa telepaticamente repetia várias vezes o nome Romanov. No entanto, não tinha ainda a técnica de anotar esse fenômeno, fato que me fez esquecer por completo o sonho e só começar a lembrar dele após o senhor citar o nome dessa família da tertúlia. Qual a sua opinião sobre esse sonho e sobre o banho energético? Teria a possibilidade de eu ter feito parte dessa sociedade russa em vida passada? Olha, é possível sim. Anota isso e deixa lá. Se isso tiver importância, os próprios amparadores vão esclarecer os fatos mais claramente, de uma maneira mais profunda. Outro, tenho o hábito de ler antes de dormir e às vezes adormeço antes de apagar a luz. Costumo ter boas rememorações das projeções quando durmo, com a luz acesa, ou durmo durante o dia, num ambiente claro. Conversando com alguns projetores, vi que o mesmo ocorre com eles. O senhor poderia explicar o que acontece? Olha, o problema todo é o seguinte, isso tudo é você anotar aí e ver o que é que dá em matéria. Se há descoincidência, como é que é o seu processo. Agora, eu queria só recomendar uma coisa para você. Não é bom a gente dormir no lugar com muita luz, não. Isso faz mal para os olhos. Eles já fizeram experiência, tem uma pesquisa que fizeram que isso não é bom. É bom a pessoa dormir, cerrar as pálpebras e cerrar as cortinas. Quer dizer, no escuro, é melhor. Estou só lembrando que isso aí é importante. Não é bom dormir no clarão, tudo não. Por exemplo, se uma pessoa vai dormir todo dia ao ar livre, durante o dia, isso não é bom para ela também. Cada luz, o processo de luz, tem um problema tem pelo menos uma hipótese aí séria. Estou sentindo, depois de 2 meses de treino diário no EV, fazendo 20 vezes por dia, como recomendado no início. Comecei a sentir minha aura como se estivesse com uma gelatina, uma energia que me balança para todos os lados. Essa é uma repercussão do EV ou é algo diferente da energia? Não, é tudo EV. Posso definir melhor como sendo elasticidade magnética que estou sentindo? Sim. Você está começando, você vai chegar lá. É por aí. Anota tudo e fica de olho. Agora aqui, nós temos aqui uma comunicação do Dr. Juarez Freitas. Amigos, estarei em Foz com a família a partir do dia 4 por 10 dias para trabalhar sobre a sustentabilidade, tema do meu próximo livro. Antecipo agradecimento pelo apoio dos amigos e das amigas. Ótimo 2011, com muitos verbetes para todos. Juarez de Freitas. Ele está simpático dentro da coisa. Então ele vai chegar daqui 3 dias aí.
Tenho 36 anos e não sou casada, e na minha vida sentimental existe uma história que parece ser comum. Quando estou em um relacionamento afetivo, alguém do grupo de amigos ou conhecidos com os quais me relaciono socialmente passa a agir de forma estranha comigo. Isso é uma senhora que está falando. Me agredindo com palavras, tentando me provocar e usando até o meu parceiro para isso. Posso estar sofrendo assédio? O que fazer para me livrar disso? A primeira coisa, vê se você não tem um autoassédio. Quando tem essas coisas, porque às vezes é a própria pessoa que está provocando. Pode ser o autoassédio que está provocando o heteroassédio. Observa isso é importante. Precisa de ver, né? Qual que são os limites que uma senhora ou uma moça está fazendo, né? No caso aqui é uma balzaca está fazendo, né? Precisa de ver, né? Roupas, modos, expressões, gestos, histrionismo, tudo isso tem as popozudas, boazudas, sexo, tem uma opção de coisa. Isso tudo aí mexe com os outros. É preciso de ver, no caso. Eu não sei, né? Não falei o nome da pessoa, tem que examinar. Já faço TENEPS há mais de 2 anos. Não domino o EV, pois tenho mioclonias. Durante a TENEPS, apesar de me esforçar muito, eu durmo. Mas mesmo assim não vou deixar de fazer, pois como você disse, é pior. Ontem dormi e os assediadores me fizeram ter um pesadelo, além de terem tentado me tirar do corpo. Aflita, chamei o amparador, que provavelmente saiu quando viu que eu estava dormindo. Esses assediadores não me deixam e acho que metade das minhas doenças são proporcionadas por eles, que devem bloquear os meus chakras. Acho que indo até Foz, você poderia me dar um banho de loja, mas tem o problema da dieta, que é muito difícil ser seguido em viagem. Peço-lhe que me ajude. Será que indo até aí a coisa vai melhorar em caráter definitivo? Ou quando eu voltar, tudo voltará? Ela já está pensando no negócio já negativo, não tem jeito. Isso é auto-hipnose. Não pense que eu não estou me esforçando para cortar qualquer possível link com essas entidades, mas aparentemente a coisa não melhora. Eu vou te dar uma dica. Antes de você vir aqui, aumenta o seu nível de assistência aos outros. Se você assistir os outros, os amparadores não gostam disso. Você vai bloquear a presença deles. Ajude as pessoas, isso é importante. Agora aqui, uma pessoa. Gostaria de saber por que foram feitos projetos acústicos, se foram feitos projetos acústicos para o tertuliário e para as outras construções do CAEC, como a Holotec e o acoplamentário. Acompanho as tertúlias online diariamente há aproximadamente 6 meses. Tenho 36 anos, não tenho formação nenhuma, sou autodidata e trabalhei durante anos em estúdio de gravação. Gostaria de fazer algumas observações, em particular, gostaria de comparar o velho Fusca maceteado do professor com o sistema de captação e reprodução de áudio nas tertúlias. Quando fecho os olhos e apenas escuto as tertúlias, sinto como se estou numa motoca, ao invés de um Fusca altamente maceteado. Há algumas semanas foi feito um pedido para que os tertulianos presentes evitassem bater continuamente no microfone, um eterno incômodo para nós que o vimos via internet. Tem sido óbvio que é impossível exigir atenção apenas dos tertulianos. Me pergunto se a técnica já tentou brainstorm alguma solução ou alternativa. Isso aí é a turma lá do estúdio que tem que ver, né? São os técnicos. Outro problema é a constante variação de volumes entre um interlocutor e outro. Às vezes o microfone entra baixo, quase inaudível, seguido de um microfone altíssimo e rachado. Às vezes o professor inclina para frente ou para trás e o volume muda drasticamente. Sim. Pequenos problemas com microfonias e apitos também são frequentes e necessitam de mais atenção. Tudo isso prejudica a concentração e compreensão dos diálogos. A parte de vídeo é sempre muito boa, mas o áudio está uma bagunça. A turma está trabalhando nisso. Vocês ouviram aí de cima, fala com a turma, estão ouvindo. Eles leram isso aqui? Você quer, eu dou isso aqui lá para você entregar para eles. Estendo essas observações também ao LOSH e ao pessoal da Apex. Vídeo, nota 10, mas a qualidade da captação do áudio ainda é muito precária. Tenho grande admiração pelo trabalho de todos que vocês fazem e aprendo coisas novas diariamente com as tertúlias. Quero contribuir no que posso. Não moro em Foz, mas disponibilizo para ajudar e solucionar os problemas que citei via internet. Está aqui, ó.
O nome dele é Davi Reich de Araújo. Seria bom você dar isso aqui para a turma lá, né? Para a turma, para ficar a documentação. Só falta colocar aqui a data. Eu vou pôr. É 1/1/11. Agora, ó, quero agradecer a Cida que mandou aí as observações. Agora, Cida, na caracterologia 2, eu não achei esse livre com N a mais, não. Tá? O nosso aqui não tem. Estou só te avisando que não há. Agora, ó, queria mostrar para vocês hoje um exemplar aqui do livro do meu amigo. Ele tem mais de um livro, que é o Ferraz Salles. Esse aqui é o Superdotado, Diagnóstico e Orientação. Esse livro tem na holoteca, e eu já falei nele aqui várias vezes. Esse nosso amigo, eu conheci, era uma grande personalidade aqui, séria. Esse livro dele é de 1982. Ele andou estudando minhas coisas, como estudou os negócios do Chico Xavier, sobre o processo de superdotação. Agora, é interessante certas ideias e princípios que ele tem aqui. Se alguém quer estudar superdotação, é bom ver esse livro. E o cara é do Brasil. É muito importante o Ferraz Salles. Professor. Olha, eu depois quero te falar sobre isso aqui. Ó. Você guarda aí que eu vou te falar. O negócio é para você. Esse ambientais não cabe aí, porque já é. Não, já é. Holopensene, atmosfera, ambiente, meio, local, cenário, tudo é a mesma coisa. O holopensene pessoal. O outro entendeu? Então, para não dar redundância, até um certo ponto, isso pode ser tido como se fosse uma redundância. Se colocar um ambiental junto, é redundante. Entende? Professor Baldo, quantos níveis do curso intermissivo tem? Níveis? Olha, eu vejo que tem pelo menos 2. 2 níveis? Um primário e o outro um pouquinho melhor, mais avançadinho. Agora, os avançadões eu não sei, eu preciso ver. Eu estou esperando aqui, de braço aberto, que eles cheguem. Porque ontem estava lendo no Aparecimento dos Evoluciólogos, no Verbete. Sim. E aí diz, precursores, os intermissivistas cosmopolitas, notadamente os seres despertos, são os precursores dos evoluciólogos e evoluciólogas desta dimensão existencial. E depois diz que, concernente à paracronologia, os evoluciólogos aparecerão quando o nível do código personal de cosmoética dos componentes da CCCI subir até certo ponto razoável próximo do código de cosmoética extrafísica. Vamos ver, né? O que você acha? É por aí. Então, eu perguntava quantos, para ter uma ideia, né? Eu acho que tem um nível primário e após terá avançado também. Eu sou intermissivista primário, tá certo? Estou fazendo força. Agora, eu cheguei primeiro. Vocês não podem falar que eu não sou primário. Eu sou dos primos. Primos. Tá certo? Agora, sou ainda muito primitivo. Ainda sou muito primitivo. Escuta, vocês viram que desde o ano passado que o Arlindo estava aqui, ele chegou, faz um ano que você não vê ele. Eu voltei. Até que enfim, ele voltou. Falar nisso. Eles chegaram. Valdo, falar nisso, não sei se você já terminou, já? O que é? A caracterologia, Sim. número 1, Sim. o último paradoxo aí, né? O paradoxo da racionalidade científica convivendo com as crenças infantis do cientista beato. Isso aí foi muito comum na Revolução Científica, Newton, Descartes, tudo mexeu. Não, mas ainda tem isso. Você vai no interior, é aquele cara que carrega um andor e ele às vezes é um cientista. Está carregando o santo de barro. Se você tem alguma fatuística assim, de casos importantes de cientistas que misturam... Não, eu já vi isso tudo no interior. Interior. O cara era lá
uma fera na universidade, na pesquisa, no laboratório. Chegava na procissão do encontro, ele estava carregando um andor no ombro, todo engravatado, arrumadinho. Eu nunca pude esquecer aquilo. Eu vi isso com as duas pessoas, assim, os dois homens. Então eu achava um negócio terrível. Como as pessoas são sociosas. Tanto que essa palavra sociosa, eu comecei a usar isso, rapazinho. Socioso. Socioso é esse que excede na sociabilidade. Agora, o Isaac Newton, no livro dele lá... Sei, mas isso é na época, a época da alquimia, aquele negócio, esse povo todo mexeu com isso. No livro Filosofia Matemática, ele misturou Sei, a metafísica... Mas aqui, o Newton escreveu sobre Apocalipse. Escreveu isso. Mas isso é a época. Agora, o que dura, você vê isso no século XXI. Eu vi isso no século XX. Houve tudo aí. E tem muita gente assim. A hora que o cara fala que ele é cientista católico, eu caio fora. Valdo, esse também que é cientista, inclusive epistemólogo, ele é paranaense, o Newton, lá, se conhece, tem um livro dele. Ele é religioso também. Não, que a pessoa seja o que ela for. Mas agora ela ser, ao mesmo tempo que ela pesquisa os processos da ciência, ela admitir dogma religioso, não dá, né, para engolir essa pessoa. Ela é muito contraditória. Eu não dou valor para essas pessoas, sinceramente não dou. E outra coisa, eu tenho um verdadeiro apriorismo a condição dessa, porque como é que você vai confiar numa pessoa dessa? Eu acho que tem muita gente assim agora. Então, o convencionalismo é uma coisa seríssima, a gente tem que ponderar muito isso, por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Quando ele pesquisa a ciência, escrevem, eles não põem nada de religião, mas na vida particular eles misturam as coisas, tem um monte. Mas a pessoa tem que ser uma só. A vida particular e a vida pública, ela tem que ser totalmente inteiriça, ela tem que ter sinergismo, ela tem que ter interação, ela tem que formar um binômio harmônico. Isso é errado. É isso que eu chamo a atenção. Eu vi muita gente desse jeito. Professor. Por exemplo, quando acontece mais, são com mulheres. Tem mulheres mais do que homens nesse aspecto. Aí é devido ao processo de afetividade, a família, problema de maternidade, tem uma série de coisas assim. Agora, o que é duro é quando você vê um homem todo machão, tendo o processo da ciência, e fica aí genuflexo na igreja. Isso aí não dá, né? Isso aí não dá. É fazer muita média de um lado e do outro. Até um certo ponto, eu te pergunto, isso seria um caradurismo? Seria uma double face? Quer dizer, seria duas caras? Seria o Janus? Tudo é uma coisa para pensar. Professor Valdo. Mas eu chamo a atenção para o assunto, vamos estudar. Olhe bem essas personalidades. São consciências atribuladas e atribulosas. Agora, só uma última coisa, no verbete de hoje, se dá muito destaque ao tradicionalismo, que é o que pega, inclusive tradição familiar. Isso aí já faz uma lavagem na pessoa, já desde criança, sei lá. Dá para, assim, analisar isso. Como assim? A tradição familiar. O problema nosso é o seguinte, aqui, ó, nós temos que nos libertar dentro da sociedade que é patológica de todas as raias coercitivas que façam coerção em cima da gente. Para você ter liberdade de manifestação evolutiva, cosmoética, universalista. Então, por exemplo, a família é ótima até um certo limite. A profissão é ótima até um certo limite. O seu processo de círculo social, relacionamento social é ótimo até um certo limite. Você olha, só sobre esse aspecto tem as coleiras sociais do ego. Tem gente que é mais presa à coleira do ego do que outro. Então essa é uma canga. Isso tudo a gente tem que nós temos que nos liberar dessas coisas. Outra coisa, uma das piores coisas que tem na sociedade patológica são os modismos. A pessoa que se deixa levar pela moda do dia. Isso aí é de morte. É muita perda de tudo. De oportunidade, de tempo,
de companhias, de energia, de tudo. Até de economia, vai tudo por água abaixo. É a pessoa que quer ficar na moda do dia. Isso é besteira. A moda, o modo de ser da pessoa, ela tem que criar por ela. E não está ouvindo a opinião pública. Desde que ela não vá contra os direitos das outras pessoas, ninguém pode reclamar nada. Então, a opinião pública é uma coisa relativa. Quem é escravo da opinião pública está perdido. A gente não pode ser. Totalmente não pode. Nós temos que ter liberdade. Você tem que ter personalidade de se manifestar como você pensa. Senão, como é que vai haver evolução nisso? Nós temos que lembrar o seguinte: você pode evoluir na frente de nós todos, se transformar em serenão antes da gente. Agora, como é que uma pessoa vai fazer uma coisa dessa se ela é genuflexa? Se ela entra na bobajada todo dia, qualquer coisa que tem, acabou. Então, isso é muito importante, essa liberdade de manifestação, que é o que nós chamamos da autoexpressão. Professor. Sua palavra pessoal deve ser respeitada. Professor Valdo, Aqui. Na legislogia, eu queria entender a lei do menor esforço dentro da CONSIM convencional. A lei do menor A lei do menor esforço evolutivo. O problema da pessoa convencional é essa. Ela segue a moda, ela dá valor para tudo que aparece no momento, ela segue todo o comercial da televisão, ela vai no bico de todas as bobagens da internet. Ela não vê as coisas boas da internet, ela vê as besteiras. Mas não deveria ser a lei do maior esforço? Não, aqui nós estamos chamando a do menor esforço evolutivo, que é o povo convencional, é esse. A maior esforço é a sua, você é intermissivista, você está fazendo o maior esforço evolutivo. Agora, esse esforço aí não é só evolutivo, é uma série de condições. O seu é cosmoético, é prioritário, é proexológico, entendeu? Tem uma série de condições aí, o esforço é grandão. Ele é muito bem assim qualificado pela situação da vida, não é? Professor, aqui na frente. Em argumentologia, CONSIM transgressor, ali na primeira, segunda, terceira linha, o binômio contrafluxo social, fluxo cósmico. Sim. Poderia falar um pouco mais a respeito? O caso é o seguinte, a gente, em tese, você tem que admitir que o fluxo do cosmos, ele é o positivo. Porque foi assim nós estamos trabalhando, ou vivendo, ou desenvolvendo a evolução, nesse fluxo. Fluxo e contrafluxo, o tempo todo, do cosmos. Então, o contrafluxo social, ele é um contrafluxo. Então, por exemplo, você tem que fazer uma coisa contra o processo social que está errado, para você estar de acordo com o fluxo cósmico. Se nós formos seguir as máfias que tem na sociedade humana, nós estamos indo contra o cosmos. Entende o que quer dizer? Então, esse binômio, para funcionar bem, o contrafluxo social com o fluxo cósmico, é você ir nadando contra a corrente. Você está entendendo? Não está escutando a opinião pública, nem nada. Você vai escutar a opinião pública, uma bobajada que tem por aí afora. Como é que fica? Agora, o cosmos é isso. Nós temos que ver. Então, em tese, você tem que eleger como se o fluxo do cosmos fosse tudo cosmoético. Às vezes a gente não entende como é que é isso, porque nós não entendemos toda a evolução. Por exemplo, se fosse cosmoético comigo, eu ia serenar todos os vulcões, todos os tsunamis, todas as tempestades muito bravas, todas as inundações, todos os, vamos dizer, os processos de terra que se deslocam de uma hora para outra. Você está entendendo? Neve que se desloca. Eu ia parar com isso tudo. Mas isso tudo tem sua razão de ser, precisa de ver por quê. E qual seria, assim, aspectos, traços que a consciência precisa ter para ela estar atuando no fluxo do cosmos? Ela está mais a favor, né, dessa homeostase? É seguir esses princípios da Conscienciologia. A Conscienciologia toda é baseada nisso. É seguir o que está aí. Faz parte do processo. Primeiro o CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Começa por aí. Esse aí já vai te dar uma boa ideia do resto. Professor, aqui no B. No B. Nessa tabela,
de confronto entre a consciência convencional e a consciência intermissivista, ali tem no item 8, o senhor cita ali medicina e psicologia. Medicina e psicologia da consciência convencional. Isso. E a consciência terapia do consciência intermissivista. Isso. Ali na consciência intermissivista, não caberia a conscienciometria? Não, a consciência terapia já tem a conscienciometria. Ela é insta lá dentro. Como é que você vai fazer uma consciência terapia sem conhecer o conscienciograma? Mas, por exemplo... Das pessoas que mais conhecem conscienciograma aqui são os consciencioterapeutas. Mas e a consciência intermissivista que não é consciencioterapeuta e ela não passou pela consciência terapia? Não é nada, ela está em desenvolvimento. Eu estou falando quem é já profissional. Vai chegar lá, fala com ela, ó, você ainda não é não, dá um jeito. Acerta o passo, puxa a orelha. Mas, aí no caso... O que eu quero é que você entenda o seguinte: medicina e psicologia do lado, tudo da área da saúde. Do nosso lado é consciência terapia. A consciência terapia é mais para o intermissivista, porque já tem o conscienciograma, tem a cosmoeticologia, tem a evoluciologia, tem a proexologia, está tudo dentro da consciência terapia. E no caso o evoluciente, no caso, O que tem? ele não entraria Não, aqui no evoluciente, ele está intermissivista? caminhando, ele está lá para ser assistido. Eu estou falando aqui a consciência terapia. A consciência terapia tem dois personagens muito sérios. Um é o consciência terapeuta, que geralmente não é um só, são dois que funcionam. E do outro lado, evoluciente. O evoluciente, com o tempo, ele vai ser consciência terapeuta. Entendo. Mas aqui, só para me clarear mais um pouco assim, ó, o consciência intermissivista, ela é evoluciente também. Mas não interessa. O que eu quero chamar a atenção, que eu não quero que você seja evoluciente o tempo todo, a vida toda. Eu quero que você seja consciência terapeuta, conscienciômetra, conscienciólogo e outros consciências, tem um monte delas aí. Um outro muito sério é projeciólogo, proexiólogo, é isso que eu quero que você seja. Você tem que entender o que eu quero dizer com as tabelas. Olha bem como é que é uma coisa e outra. É que na tabela mesmo é que tem outros por exemplo, olha aqui, ó, olha o 03. Casamento padrão convencional e dupla evolutiva. É tudo diferente. Você entendeu? Na dupla evolutiva é você, é uma mulher, é um homem. Isso aí depende de quem é. O problema é da pessoa. De todos os níveis, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Isso. De todos os níveis. Pois é, agora, consciência convencional, consciência intermissivista. Agora, ó, não seja eterno evoluciente, tá certo? O problema é esse. Sim. Queria tirar uma dúvida. Eu escutei que o curso intermissivo seria para o grupo que está correlacionado à conscienciologia. Existem níveis de curso intermissivo que não seja específico do grupo da conscienciologia ou relacionado à conscienciologia? Ao que me consta, não. Mas existem, por exemplo, determinados colégios invisíveis dos serenões que a gente tem dificuldade de trazer esse povo aqui. Então, isso aí o curso tem. intermissivo... Quer dizer, nós temos determinados limites. Então, o curso intermissivo é específico relacionado à conscienciologia? É lógico, a conscienciologia, nós somos um simulacro, é uma caricatura, é um plágio. Eu sou um plagiador. Eu faço plagiato do curso intermissivo aqui. É isso. Eu sou pirata total. Valdo. Valdo. Mas não sou da máfia. Presta atenção. Sim. De todo o universo das consins convencionais, por que o enfoque da consciência acadêmica no verbete? Você quer coisa mais convencional do que a acadêmica? Olha. Por que não religioso? Não, você quer coisa mais convencional do que o PhDeus? Por que não religioso? Eu nunca vi tanta coisa convencional como isso. Como nós no Brasil não temos monarquia, quem é que é o rei aqui? É o PhDeus. Quem é que é a rainha? A PhDiva. E outra coisa, ó.
Então, no caso, essas são as consciências mais propícias a nós assistirmos? Não, são para o curso aquelas que intermissivo? mostram mais que são convencionais, que faz questão de ser. Elas são profissionais do convencionalismo. É o povo da academia. Por que é que vieram aqui e queria fazer disso aqui uma universidade? Eu dei conta, e junto com a turma toda, eles também foram de acordo. Devido ao processo da institucionalização. A institucionalização é justamente, veja bem, esteriliza o processo todo de pesquisa, nossa liberdade, tudo ia ter mais fiscalização. E outra coisa, um monte de servidor público, eles iam fazer emprego, eles queriam fazer emprego. Se vocês estão querendo fazer emprego, aqui não tem isso. Nós não fornecemos emprego só. O processo aqui é a pessoa empregar a inteligência dela no voluntariado. Tudo foi falado. Outra coisa, eu falei isso com um dos nossos grandes políticos da atualidade, agora recentemente. Ele virou para mim e falou assim: muito bem, muito inteligente. A hora que eu falei que nós não admitimos institucionalizar o negócio, vocês estão certos. Ele vendo aqui as coisas, ele me deu razão. Nosso amigo. Na hora. E começou até a rir lá para mim. Não, está certo? Na página 6, binomiologia, queria que, se você puder expandir a ideia do binômio autocrítica, falha, heterocrítica, mordaz. Isso aí é onde que está isso aí? Binomiologia. O binômio autocrítica, falha e heterocrítica, mordaz. Quando a pessoa, ela se excede em fazer crítica aos outros, é porque ela não tem uma boa autocrítica. Ela tem que criticar a si mesma, ver o nível que ela está, para ver se ela não está passando da conta. Por exemplo, aquela pessoa que fala errado, na hora errada, no momento errado, tudo errado, no meio errado. Ela não esperou para falar na hora certa. Falta autocrítica dela para saber processo de tempo e espaço. Então, a crítica mordaz, essa que passa da conta, a sarcástica, você está entendendo? A gente não precisa tanto disso. Agora, a gente pode fazer isso de uma maneira mais diplomática, como às vezes eu procuro fazer. Você dando uma cuspida, às vezes, fala mais do que isso tudo, sem ser mordaz. Na brincadeira. Às vezes é uma necessidade. Agora, o ideal é você ir até não ter que usar ironia. Mas, às vezes, alguma coisa que você faz acaba escapando para o processo da ironia um pouquinho. Porque não tem outro jeito. A pessoa entende aquilo daquele jeito. Ela entende. A sua intenção não é essa. Porque tudo que você faz para retocar as coisas é problemático. Até a mulher que vai ao salão de beleza, ela acha ruim certas coisas que a técnica fica fazendo com ela, no olho, qualquer coisa. Não, mas não faça isso, tira um pouco daquilo. Não, você está entendendo? Então é a mesma coisa. Qualquer observação que você faça a respeito das pessoas, as pessoas podem entender aquilo na base da ironia, e etc. Então isso é preciso ter cuidado. Agora, o mordaz, o sarcástico, é que é a coisa ruim da história. Agora, o problema todo é o seguinte: quando as pessoas são assim, elas, às vezes, elas estão tremendo com a mão. Eu já várias vezes, quando a pessoa começa a querer perder os estribeiros, eu falo com ela assim: estica a mão. Aí ela está assim, eu falo assim: ó, é bom você tomar um copo d'água gelada, com calma, depois você vem e a gente começa a conversa, reinicia a conversa. Aí a pessoa cai em si. Então, esse negócio da mão, às vezes, ajuda muito a pessoa, quando ela vê que ela está assim. Quer dizer, o processo da adrenalina já entrou e está fervendo a circulação dela. Isso dá infarto na pessoa, se ela não tiver cuidado. É um perigo. Então, subir pelas paredes, perder as estribeiras. Todo mundo entende quando a gente fala isso. A gente tem que reduzir isso aí, ou cortar definitivamente isso na vida da gente, se for possível. Isso é que é o ideal. Entende? Agora, você pode ser um ator. Você está entendendo? Você que é um cara muito tranquilo, você pode ser um ator. Então você banca o tal. Você está entendendo? Você vai ser o processo, o Deus da ira, julgando chamas por tudo quanto é lado. Mas é tudo apenas aparência.
Pois você põe a mão, você não está tremendo. Não tem adrenalina. Isso é que a gente precisa de mostrar para o povo. Porque o povo acha o seguinte, ou a pessoa é braba, ou ela é morta. Não é. É isso que eu É ia o falar. meio termo que manda. É isso que você tem que pôr na Tem cabeça. contexto. Você já tem capacidade para o meio termo. Eu já notei isso. Tem contextos que se você tá calmo, está querendo resolver a situação de maneira tranquila. E as pessoas não estão achando, não, você tem que tomar uma decisão, tem que resolver o troço. Todo mundo quer que você entre no blindado. Quer que entra no braço. Blindado, no blindado, o urutu. O caveirão. Tá. Bobagem, não é por aí. Agora, a gente tem que falar com veemência. Se você falar morto também, você não tem comunicação. Pois é, como eu estava falando para vocês, é bom, né? A gente pensar. A gente pensar. Ó. O dia que eu falar desse jeito, eu não estarei aqui falando nesse microfone. Eu já estarei noutra. Ou na UTI, ou já estou me preparando para deixar vocês. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Enquanto eu tiver válido, vocês aguentam. Custei a entender isso tudo para chegar nesse nível. Não posso jogar fora, não é isso? Mas fala. Você já fez essa diferenciação aqui da trinomiologia. Você comenta da lavagem subcerebral e a lavagem cerebral e a lavagem paracerebral. Sim. Mas eu ainda tenho dificuldade de entender a diferenciação da subcerebral com a cerebral. Você pode explicar isso melhor? A subcerebral é quando a pessoa ela usa demais os processos, vamos dizer, no caso, vegetais. Então, ela tem apenas o subcérebro abdominal funcionando e mantém essa pessoa no porão consciencial. Ela ainda não partiu para o processo cerebral dela. Agora, o cerebral, essa pessoa, por exemplo, que eu estava falando, o cientista, por exemplo, o PhD, entende? É uma lavagem cerebral que ele tem. Ele dá uma supervalorização para a academia e outra coisa, vive de acordo com aquele ritus, ou ritual, ou a liturgia acadêmica universitária. Tudo bem. Entendeu? É como se você estivesse dando uma aula de sapiência dia e noite em todo lugar. Esse aí é de morte. Então esse é lavado cerebral. Olha a diferença. Agora o lavado subcerebral. É um monte de gente aí desse jeito. Uma pessoa, por exemplo, que tem mania de doença. É um lavado subcerebral. Como é que chama isso? Por aí você vai, por aí agora pega. É o que tem mais. Entendeu? O que tem mais é o subcerebral. Valdo, tem mais todo lado. Aqui no D. Por exemplo, um fanático religioso estaria mais no subcerebral. É o subcerebral. Então, há um problema aí de coartação dos sentidos, dos atributos. A pessoa fica no primarismo do instinto. É aquilo que eu chamo da reação instintual do proto-reptiliano. É o cara que arrasta a barriga no chão. Entendeu? Rastejante. Se Professor. nós começarmos a entender isso, você vai ver que o primata já é uma grande personalidade. Eu dou valor para o primata. Viva o macaco, viva o orangotango, viva o... Você está entendendo? Aqui. O beduíno. Babuíno. Beduíno. Valdo, Já é uma grande personalidade. Corrigindo. Nesse assunto aí. Agora, o paracerebral, quando vem já de várias vidas e também na intermissão. O paracerebral, o lavado paracerebral. Paracerebral já vem com o processo de autoconsciência de vidas e ideias inatas. Agora, uma coisa muito séria nisso é você ver o olhar das pessoas. E eu até recomendaria você ver uma coisa agora na televisão. Tem um menino que está deitado e ele levanta e começa a andar, depois ele olha na frente assim e ri. Você vai ver o aumento do nível de lucidez da criança, desde que levantou até chegar. Na hora que ele olha assim, ele parece que tem 20 anos. E é uma criancinha. Vocês viram isso?
vale a pena ver esse comercial, porque o garoto é o máximo. O garoto é o máximo. Eu não sei o que quer que mostrar para ele, deve ter mostrado o máximo. A hora que ele viu assim e que fixou o olhar dele, a fixação de penetração do olhar, mostra que ele tem no mínimo uns 20 anos. Não é olhar mais de criança, acabou a criança. Olha aquilo. Eu já falei com gente aí que seria bom eles filmarem aquilo para guardar, que a criança dá um banho de loja. Ele mostra mais inteligência do que um monte de gente adulto que eu conheço, aquela criança. É o comercial da Caixa. E outra coisa, ele custa ficar em pé. Você está entendendo? É um que está de azul, né? Ele está de azul. Ele parece até ser um mulatinho azul, bonito. Né? Ele é queimadinho. Isso. É bonito. Azul, né? Ele é muito bonito, menino. Entende? Agora, vale a pena você ver. Mas olha, tem que olhar mais de uma vez. Fica olhando lá, porque o comercial está assim dia e noite. Agora veja. Olha mais de uma vez. Agora veja como é que é. A hora que eles vêm, como se despertasse, e olha os olhos e a expressão do rosto. Até que ele vê. A hora que ele vê e ri, ele parece que tem 20 anos, 30 anos. É um adulto. Acabou a criança. Então, isso, você vê calado, tacitamente, sem falar nada, sabe, mudo. Você vê essas diferenças dessas personalidades, todo o subcérebro, o cérebro e o paracérebro delas. Agora, observa a criança. É isso aí que eu vejo. Então, por exemplo, uma coisa boa, que isso aí eu aprendi também na minha adolescência, é você saber mexer com a pessoa para mexer com a inteligência dela. Então, com isso, é aquilo que fizeram com a criança. Que eles devem ter mostrado alguma coisa que o menino gosta. Alguma coisa barulhenta, ou de cor muito viva, né? Ou muita luz, alguma coisa, um carro, alguma coisa que ele gosta, sei lá o quê, que ele mostrou para eles fazer aquela filmagem, entendeu? A hora que ele vê, olha bem, o riso dele, aquilo é impressionante, a criança. Isso não é fácil. Tem criança, então, que você olha para ela e fala assim, essa vai ser inteligente. Me dá uma criança pequenininha que eu falo para ela como é que ela vai ser. Isso aí é estudo da superdotação. Mas fala. Valdo, em cima dessa pergunta do Losch, tem uma gradação, né? Assim, do ponto de vista da patologia, entre a lavagem subcerebral, a cerebral e a paracerebral, do pior, digamos assim. Não, você pode fazer as gradações de cada um desses níveis. Tem, cada né? um tem. Porque a subcerebral, por exemplo, parece ser a última, pior. a paracerebral seria, no caso aí, o teleguiado autocrítico, o evoluciólogo e o serenão. Já estou te dando uma gradação. Entendeu? Esse seria o paracerebral, grandão. Mas aí matou a charada toda. Você está colocando um exemplo, digamos assim, homeostático, esses três. E aqui no caso do paracerebral, você está... Não, mas o paracerebral, mesmo que seja homeostático, você tem que falar o nosográfico. Não, a paralavagem cerebral existe disso, sim. Por exemplo, os filósofos que passaram, por exemplo, o amigo do Arlindário, chamado Heidegger, ele teve uma lavagem totalmente paracerebral. Porque o cara, com aquela inteligência, o processo da filosofia, tudo que ele tinha na mão, ele julgou tudo e foi para o nazismo. E pagava todo mês a participação dele no Partido Nazista. De 1933 a 1945. Isso é um absurdo para mim. Valdo, então eu não entendo. Quer dizer, o cara devia de ter alguma coisa que a gente não sabe o quê. Algum rabo preso violento de alguma coisa. E outra coisa, eu vi que a Hannah Arendt também nunca ficou sabendo o que era. Porque ela não soube entender, mas também não abriu o jogo. Ela nunca acabou com ele, nunca colocou ele no lugar. Ela não era apaixonada por ele? Era, mas veja, mas mesmo assim, com o passar do tempo, a paixão também não fica assim. Uma mulher daquela, com aquela inteligência... Ela conseguiu se distanciar, né? Para mim, foi uma das maiores mulheres mais inteligentes do século XX. Valdo, como é que se diferencia nesse caso? Aí você falou que esse era um caso de paracerebral, mas era um intelectual também
acadêmico Mas o que se processo encaixaria também esse, numa mas lavagem ele cerebral. ultrapassou esse processo da academia. Então, é isso que eu queria chegar. Força. Gente, é bom já ler a vida dele, as coisas todas, e o que os outros falavam dele. É ou não é, Arlindo? O Heidegger era uma cabeça. Uma cabeça. Eu entendi isso, Evaldo, mas eu não entendi. Não é um cara aí, PhD ou simples. O que te faz pensar, quando você analisa um filósofo desse, tá? E ele tira ele da classificação de cerebral para paracerebral. Ele muito carregado, com assédio violento grupal, estava preso até aqui com as bobajadas do louco Hitler. Está na cara. Tá. Agora, só para, em termos de didática, um exemplo assim, de uma lavagem cerebral de um filósofo que você acha que tem a lavagem cerebral, mas que não se enquadra numa paracerebral. Uma lavagem não paracerebral. Que não seria. Isso aí tem um monte deles. Olha por aí afora que você vai ver muita gente boboca que está superficial nisso. Entendi. Só de ficar na filosofia, pela filosofia, já é um bobo. Você não acha, Arlindo? O cara ficar na filosofia só pela filosofia. É um monte deles. Não é por aí. Só isso aí já vê que tem uma lavagem cerebral. Na manifestação da gente, assim, tanto no relacionamento, quanto, por exemplo, numa interação assistencial, eu queria, se você pudesse diferenciar até que ponto essa questão do teatro, da pessoa, isso não seria um bifrontismo, como melhor diferenciar isso? Nós todos precisamos do histrionismo. Todos nós somos atores e atrizes. Ninguém pode fugir disso. Uma mãe, na hora que está falando no filho, para consolar o filho, para fazer uma tacom, ela é uma atriz. Pensa nisso. Mas a questão da autenticidade. Aquele menino, a hora que levanta e vê aquilo e ri, ele é um ator. Menininho, recém-nascido, que está lá na televisão. E a autenticidade nessa questão aí? A autenticidade é a intenção da pessoa. A intenção dela é que vai caracterizar o que é o bom, o que está errado, o que está certo. Por exemplo, a da mãe está perfeito. O dessa criança, ele é inocente, ele não tem culpa de nada. Tudo perfeito. Mas então, Valdo, você diz que pode observar as pessoas e saber o nível da inteligência pelos olhos. Essa questão do olhar é porque passa mais energia? É o olho que passa? O olhar tem uma opção de coisa que o povo tem dificuldade. Até médico, até oftalmologista tem dificuldade de entender os olhos. O olho tem luz própria. Ele reflete a luz própria. E outra coisa, ele tem comunicação direta com o processo do cérebro. Então, por exemplo, é um monte de gente que tem problema porque eu ouvi um ônio que deu alteração, que é o estrabismo. Quando isso é muito grande, perturba a cabeça dele. Acabou de falecer um cara que era assim, Kirchner, da Argentina. Um outro é aquele seu colega lá, seu amigo lá da sua terra, Sartre. Você quer mais exemplo? Você quer mais exemplo do que o Sartre? Não, quer mais exemplo do que o Sartre? E assim tem um monte deles. Então, esse povo precisa ser examinado. Então, o processo de olhar é coisa séria. Agora, isso, do ponto de vista que a gente está falando, que todo mundo vê da medicina. Agora, vamos olhar do ponto de vista parapsíquico. Existe um negócio que chama triscagem. A hora que você olha para a pessoa e vê. Isso aí é impressionante, com o tempo, você entender o processo da triscagem. Desse povo todo, por exemplo, que é muito conhecido aí, que vocês já ouviram falar, o cara que eu conheci, que triscava mais, era o nosso amigo lá de... Arigó. O Arigó triscava, que era uma coisa impressionante. O Chico entendia o processo de triscagem dos outros. Ele de vez em quando chegava e falava assim, meu filho, você viu fulano? Ele trisca. Vamos examinar ele, vamos ver o que a gente faz. Vamos ver se é positivo ou negativo. Ele sabia disso. Então, tem muito mais relação entre a energia, o nível de inteligência e os olhos do que as pessoas aqui desde a antiguidade eles falavam que os olhos são a alma, as janelas da alma. Então, a alma aparece pelos olhos. Balzac era um bom leitor de olhos, porque se você passar um pente fino assim agora, na obra inteira... Tem vários nomes que eles usam isso na coisa escrita. Agora, o processo, quase sempre hoje que eles gostam, é a chamada comunicação visual.
É isso. Você mesmo já andou estudando essas coisas. É a linguagem visual, a comunicação visual, a informação visual. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu olho numa pessoa é isso. Mas agora, os olhos, em seguida, são as sobrancelhas. Você vê como é que é a situação, que é o que compõe a moldura do olho. Na questão, por exemplo, de cosmetria, de fazer, você está entendendo, a maquiagem, o processo da sobrancelha é importantíssimo. Alinhamento, né? Alinhamento. De vez em quando eu vejo, tem certa senhora que chega aqui com a sobrancelha e entrega as baratas, mas eu não tenho ambiente para falar. Se ela fica mais tempo, aí eu abro o jogo. Há pouco tempo eu falei com uma aí. Raramente eu falo. Assim, ó, você tem que dar um jeito, seu negócio, você está virando uma múmia por causa disso aí, dá um jeito. Ah, disso. Fui explicando. Falei assim, anota tudo para você estudar em casa. Então, desenvolver... Então, o processo da apresentação é sério, muito sério. Desenvolver uma leitura ótica parapsíquica, então é bem interessante em termos de você fazer o povo quer estudar clarividência, né? A primeira coisa que devia estudar é a aparência, o visual, a força presencial das pessoas, para começar a entender o que é clarividência. Senão não adianta não. A parapsicosfera, por exemplo, da pessoa, ela vem depois disso. Tem que examinar isso tudo. Agora, quando a pessoa tem uma noção do pequeno, do médio, do grande, dentro dessas manifestações, tudo fica como se fosse um livro aberto. A pessoa começa a ler o povo tudo. Muito melhor. Valdo, o que você já observou em relação à sobrancelha? Sobrancelha é a base do processo do rosto. Uma pessoa vai fazer maquiagem. A primeira coisa que tem que ver são os olhos com a sobrancelha. É o que fixa em primeiro lugar. Você, quando vê uma pessoa, você olha para os olhos dela, para ver se ela está olhando para você. Lá no fundo é isso. É que essa semana... Para ver se ela tem comunicação visual. Como é que é? Então, isso é o diálogo visual. Essa semana eu conheci uma pessoa que o que me chamou a atenção nela foi a sobrancelha. E pela sobrancelha... Sim, mas tem sobrancelha que são mal feitas por excesso e tem sobrancelha que são mal feitas por falta. Aquela mulher que faz um risco na sobrancelha, ela vira uma boneca mal maquiada. Não, essa pessoa era natural. Agora, aquela que tem tipo sobrancelha do Monteiro Lobato é porque é burro, não entende de... Então, ele fica com aquele negócio de macaco. Entende? A hora que aqui, ó, a sobrancelha junta com essa, isso é macaco. Isso é o primata. Monteiro Lobato é típico disso. Olha lá como é que ele era. Eu não conheci o Monteiro Lobato pessoalmente, porque se encontrasse com ele, eu falasse assim, olha, é bom tirar isso aí. Mas é macho, eles não entendem isso. A sobrancelha feminina mais bonita que eu já vi, Valdo, é a da Kim Novak. Entre os olhos e a sobrancelha é uma simetria, assim. Não, isso tudo influi, né? A simetria influi. Vale a pena. Mas o processo nosso, como ele está perguntando, então, a sobrancelha é uma coisa seríssima, a gente tem que ver. Agora, é muito homem boboca que não entende nada disso, que tem sobrancelha de primata. Isso é um fato. Agora, Valdo, você acha que entende? Isso tem relação... Eu, como estudei muito essas coisas, mas quando eu fui para lá, eu já sabia disso. Quando eu fui estudar os negócios com o Sakurai, eu já sabia dessas coisas todas. Em Hollywood, eu já sabia disso tudo. Professor, você acha que tem relação com a personalidade? Por exemplo, sobrancelhas que são mais delineadas, mais enviesadas? Não, arqueada, aquele negócio, tudo depende da composição do rosto. Tem que ver a composição, os traços da linha do rosto. Foi isso que me chamou a atenção. Quando eu olhei a sobrancelha dela, me veio a informação de personalidade forte. Agora, outra coisa. As mulheres, principalmente as mulheres, devem evitar uma maquiagem que a coloque artificial. Quanto menos artificial seja e mais natural seja a mulher, melhor. Isso aqui é um princípio. A maioria esquece isso. Porque chega num certo ponto que a pessoa virou uma coisa que é uma coxa de retalho. Ela não sabe o que é que começou mais. Já fez tanta plástica, já mudou tanta coisa, que virou um produto artificial, você está entendendo? Mal feito, mal acabado. Então, nos Estados Unidos, o que piora mais nisso é o nariz. Você vê os narizes que são mal feitos, porque nos Estados Unidos tem muita cirurgia plástica mal feita. E faz uns narizes esquisitos. Você olha, e essa aí não vai, é boboca. Professor, você vê só pelo jeitão dele.
Não, Michael Jackson já era pirado, aquele era totalmente anormal. Ele era um caso patológico, todo mundo sabe disso, né? Ele não pode servir nem de exemplo, porque ele era patológico, tudo dele, muita coisa dele, tudo pirado, maduro. Agora, olha, a humanidade, vamos dizer, que nós chamamos aqui, como eu estou chamando, consim convencional. A humanidade consim convencional gosta dos doidos, dos excêntricos, dos loucos, dos pirados. Por isso que sai aí e tem muito bom resultado. Olha só, a maioria desse povo aí que são aclamados, são ícones e ídolos, tudo está usando cocaína. Então, veja, isso são as consciências convencionais que aplaudem esse povo. Tudo é uma loucura. Vocês viram ontem, por exemplo, São Paulo na Avenida Paulista, no Rio, na Copacabana. 2 milhões de pessoas e o povo antes, o que é que estava falando daquilo? Gente que veio do fim do mundo, etc. falando. Consciências convencionais. Eu acho até um perigo quando você fica naquele monte, 2 milhões de pessoas juntas. Isso é fronteiriço ao suicídio. Eu acho um perigo. Eu nunca entrei numa multidão grande assim, um happening, que você não tivesse saída. Eu vou num lugar, tem 50 pessoas, vejo onde é que é a porta. Isso é regra. Em tabelologia, página 7 e 8, na tabela 25, número 2, poderia explicar o autorado. Tabela, vamos ver aqui, o número 2, poderia explicar o autorado convencional e o autorado gratuito ou irremunerado. Autorado convencional é aquela pessoa que vive recebendo dos livros que ela publica. Então, é um cara profissional que escreve romance aí e vive daquilo que ele escreve. Todo romance tem uma beirada daquilo, do livro, do exemplar que ele publicou. Agora, o autorado gratuito ou irremunerado é o nosso. E nós damos aí o livro para fazer assistência. Já entra na editora e tudo isso. Eu nunca recebi um tostão por causa dos meus livros. Então, essa que é a diferença da história aqui. De que maneira podemos considerar a medicina reativa, não preventiva, assistencial, se os médicos, nesse caso, dependem da existência de doentes? Olha, não interessa. Se a pessoa está lá ajudando, ele está fazendo assistência, o mais é bobagem. Nessa situação, os médicos desejam, em tese, que haja mais doentes para sustentar a condição de médico, pergunta para ele. Mas isso aí é má intenção. O médico, em tese, ele está ali para ajudar os outros. Tem aqueles que são mais socorristas e os menos socorristas. Aqueles que têm ideia da interassistencialidade e outros que não têm. Tem médico que estuda medicina, homem, só para pegar mulher. É mais fácil mexer com mulher, etc. A medicina permite isso. Então, ele pensa na mulher. Eu já vi vários, eu estudei na medicina, trabalhei em curso de medicina, sei como é que é a situação. Isso tudo eu já vi. Pois é. Pois é, aquele nosso amigo, aquilo é terrível. E ele virou para mim, porque no meu curso tinha umas moças lindérrimas, tudo de Hollywood. Sabe como é que é? Ele falou assim, olha aquela lá, Walter, como é que você quer que eu vá para o Brasil e esqueça essas coisas, com esse povo tudo bonito que tem aqui? Ele falou assim, você é um promíscuo, você está errado. Se um dia você melhorar isso nessa vida, você me procura. Ele falou assim, se eu melhorar, eu vou lá falar com você. Quantos anos já faz isso? Até hoje ele não apareceu. Psiquiatra, rico, judeu. Presta atenção. E outra coisa, comandava um regimento de psicólogos e de psiquiatras e de médicos. Eu sei por quê. Ele foi ao curso para tirar satisfação comigo. Sabe como é que é? Não, eu vim aqui pelo seguinte, você está me criando problema. Toda vez que você aparece em Los Angeles, eu tenho problema de horários com os meus trabalhos. Por quê? O povo deixa todo o trabalho para assistir seus cursos. Então eu vim para assistir, para ver o que você tem aqui. Que cocaína que você dá para o meu povo. A hora que ele viu o curso, com calma, tudo isso, ele jogou a toalha. Falei assim, olha, você está certíssimo. É impressionante tudo aqui que eu vi. Mas agora, Valdo, eu não consigo sair da sua promiscuidade, eu falei com ele.
Então é isso mesmo. Eu não consigo. Outra coisa, o cara já tinha uns 40 anos. Agora é lógico que ele não melhorou, né? Eu falei assim, você já tem dinheiro, você não precisa disso. Outra coisa, não me falou nada, eu fui tudo em cima, porque o enumerador falou, eu fui tudo em cima. Você, como é que você sabe disso? Eu falei assim, não, você sabe como é que é, né? Você não viu o que eu falei dos vasos aqui? Porque ele viu o negócio dos vasos lá. Você viu? É realmente uma coisa absurda isso que você fez. É difícil a gente entender. Então a mesma coisa é isso aqui. O que é que eu estou te falando? E outra coisa, você quer que eu te fale mais? E comecei a falar umas coisas dele. Aí o cara se desmontou todo. Quando acabou o curso, ele foi o último a deixar para conversar comigo. Agora, a moça que ele contou, realmente era um starlet de Hollywood, daquelas que estão chegando aí agora. Lindérrima moça, sabe? Mas perfeita, uma boneca viva, jovem. E outra coisa, interessadíssima no processo extrafísico, projeção, parapsiquismo, tudo. Eu falei assim, olha, ela é mais interessada nas coisas corretas do que você. Com toda a beleza dela. Agora, vamos ver o que ela vai fazer com isso, coitada, que isso aí é a provação da beleza. O negócio não é fácil. E ele lá babando, olhando para a moça. Você acredita que ele começou a olhar para a moça e perdeu o fio do meado, estava falando comigo. Ele não conhecia a moça, ele viu a moça lá no curso. Agora ele falou assim, são essas, as starlet. Como é que a gente faz? Agora, Hollywood está cheio de gente assim. É uma pena isso tudo. São as call girl, você está entendendo? Um monte desse povo. Qual a situação primária que leva as consciências a se auto-assediarem? É a inexperiência, a falta de evolução. É o processo primário mesmo de manifestação consciencial. A paragenética, a genética, as situações atuais impactantes da mesologia grupo Kármika também estuda e influi. Mas o problema todo é a inexperiência, é a imaturidade, do ponto de vista evolutivo. Valdo. Aqui. Sim. Oi. Eu queria saber qual que é o critério que você usa para ampliar ou diminuir certas logias do verbete. Aumentar, ampliar ou diminuir? Você colocar assim? Mais itens ou menos em não, eu só ponho a logia quando o processo diz respeito a uma constituição de ideias maiores, formando praticamente uma ciência. Aí é que eu chamo de logia. Entende? Agora, as logias, elas dão mais a ideia do processo de ciência. Por isso que eu uso esse sufixo, logia. Não, eu entendi. Eu estou perguntando o seguinte. Por exemplo, esse verbete aqui, ó, ele tem 42 logias. Uma série deles, dessas logias que você vai ver, você está entendendo? Elas estão por todo lado aí, se você for olhar. Mas agora, o processo mais sério mesmo é nas sessões. Porque a maioria das sessões são de logias. Né? Então, isso que eu estou perguntando. Qual que é o critério que se usa, por exemplo, holotecologia? Pois a holotecologia é uma sessão. Eu sei, só tem um item aqui nesse verbete. Por que não, nesse caso aqui você está perguntando quantos itens eu fiz em cada verbete, é isso? O meu caso é o seguinte, para não complicar a ideia que nós estamos dando, eu às vezes diminuo os itens dos verbetes para a pessoa fixar naquilo que é importante. Esse aqui, por exemplo, eu deixei apenas 4 itens máximos no detalhismo. Eu não levei para 11. Por quê? Para chamar a atenção, principalmente para a caracterologia. Que a caracterologia aqui liquida com o assunto. Observa bem. Ela é mais refinada. Você está entendendo? Então, por exemplo, conforme a situação, eu não aumento o detalhismo porque a argumentologia é mais rica, mais séria, para chamar atenção para a argumentologia. Outra hora, eu não aumento também as logias, porque a fatologia ou a parafatologia é maior, ou a pensenologia. Então eu chamo atenção para aquilo que é importante do verbete. Agora, por exemplo, eu posso pegar e colocar todos os verbetes equalizados com coisa grande, mas eu não podia fazer isso. Agora eu já estou podendo fazer, mas antes não.
Senão ninguém ia entender o que eu estava falando. Ia ser menos didático, menos paradidático. Não, agora eu já estou fazendo. Você veja o tanto de verbete que eu trouxe esse ano, tudo com 11 máximos no detalhismo. O detalhismo é uma divisão. Sim. O verbete é constituído de 6 divisões, de 70 seções, dividido lá por dentro dessas divisões. Entende? Agora, por exemplo, na questão aí dos máximos do detalhismo, eu trabalhei que eu queria terminar o ano com 50. Eu terminei com 97. Tá certo? Mais 3 seria o dobro daquilo que eu pensei. Que ia interar 100. Agora, é que eu não fiz força. Lá pelas tantas eu deixei a coisa caminhar espontaneamente. Agora, outra coisa. Quanto mais máximos eu tenho, mais fácil vão ser fazer os novos máximos. Porque um serve para outros. Depende de você picotar aquilo, acertar, colocar tudo encaminhado para a meta da ideia. Então, isso, quanto mais eu tenho... Agora, veja, eu estou com 97 de 11, no mínimo 11 máximo no detalhismo. O 97, você faz 3.000 verbetes aí folgado, se você quiser. Você está entendendo? Agora, vocês vão entender isso com o tempo. Entender isso tudo com calma, é preciso de trabalhar isso todo dia. Valdo. Quem está começando a entender isso mais é a Adriana. Ela já está entendendo isso bem. A turma que está mexendo com a verbetografia também está começando a entender, vocês e tal. Mas ainda precisa de mais tempo. Tá, só para concluir, então, quando que você acha que você Por exemplo, eu posso aumentar. Você quer que aumente aqui para você alguma coisa? Ele está achando ruim porque está pobre aqui a holotecnologia. Aí, faz para ele aí agora, aumenta a holotecnologia para ele. Põe para 7 em vez de 1. Vamos fazer aí para ajudar o Luiz. Você vai entender como é que é isso. A maioria dos processos todos aí a gente pode aumentar. Agora é lógico, isso queima a mufa. Tem que trabalhar com a ideia. Não pode ser assim, não é à toa. Porque tudo tem que ter lógica, tem que ter racionalidade, tem que ter pertinência. Senão o negócio não funciona. Não fonôncia. Está entendendo? O negócio é fononcionar. Que não é fácil, é duro. Mas fala. Na questão da autenticidade, você acha que em algum momento, a autenticidade pode ser prejudicial? Não, tem hora que você não pode ser autêntico demais. Porque senão você fere a pessoa, você machuca a pessoa, cria problema. A hora que ela fala uma coisa, que ela está contando uma opção de coisa, por exemplo, igual aquele cara, chegou e contou, não, eu já fiz isso, fiz aquilo. O outro que estava conversando comigo tinha 10 vezes aquilo que ele falou. Ele não podia ser autêntico de falar o que ele queria. Ele ia liquidar com a pessoa. A pessoa estava tão feliz com aquilo, tudo era um processo de currículo. Agora, o currículo do outro que estava comigo ali, e mais novo do que ele, liquidava com ele, de uma maneira assim, expressiva. E vamos dizer, irrecusável. Tinha que calar a boca na hora. Então, eu virei para o outro e falei, fala nada. Professor. Senão a autenticidade dele era autêntico, tudo perfeito. Mas veja, não é momento de você ser autêntico. Tem a hora que a gente precisa ser. Por exemplo, eu não vou fazer impacto-terapia o tempo todo. Não é com todo mundo, em qualquer lugar, qualquer hora. Não, calma. Tem a hora, o lugar, com a palavra certa, as pessoas certas, o negócio todo. Agora, por exemplo, aqui, tertuliário, é uma beleza. Porque já foi tudo arranjado para a gente entrar no entreveiro. Quer dizer, é uma luta intestina, ou se vocês quiserem, uma revolução interna, ou se vocês quiserem, uma guerra civil. Aqui é uma guerra civil. O processo é esse, de ideias, mas é. Então, o limite é a pessoa tentar ver até que ponto que ela está sendo assistencial, né? Primeira coisa que você pôs na sua cabeça, você jamais será a mesma pessoa 100% em todo lugar. Você tem que ser a mesma pessoa, mas o percentual varia. Se vocês entenderem isso, é uma das coisas mais inteligentes da vida da pessoa. Eu aprendi isso na minha puberdade. Eu vou repetir. Você jamais pode ser 100% você o tempo todo.
Você tem que ser percentual da sua pessoa. Mas você tem que ser você. Você tem que ser autêntico nisso. Você não pode deixar de ser você. Mas o percentual varia. Por exemplo, uma pessoa chega e começa a falar, como às vezes acontece. Olha, descobri um livro que é formidável, que tem isso, que tem aquilo. Você está cansado de saber do livro? Às vezes o livro está lá na nossa biblioteca, na holoteca, todo anotado. Eu li aquilo há 50 anos e sei da história toda, até mais depois daquilo. Conta a história do livro, do autor. E eu não posso desencorajar aquela pessoa. Então, naquela hora, mas não diga, você gostou? É interessante. Escuta, esse autor não tem outras obras? Seria interessante você ver. Eu já ouvi falar. Aí vem, eu já ouvi falar. Fulano de tal me disse. Tem um amigo meu. Isso tudo é um processo de você não perder sua autenticidade, mas diminuir um pouco. Você está entendendo? Você não pode expor tudo que você é o tempo todo. Você acaba com a pessoa. Isso tem a ver com a inteligência contextual, né? A pessoa contextualizar os vários egos, contextualizar tudo que tem, todos os processos da etologia, do comportamento. É um princípio de higiene consciencial, né? É. Pessoa. Valdo, o exemplo disso é o Serenão, né? É. Ele não... Agora, o Serenão chegou num ponto que a gente ainda não sabe como é que é, por causa do processo do anonimato. Se vocês ficarem sabendo, me avisem. Por isso. Professor, Sim. aqui na frente. É uma dúvida. Quando você tem um colega evolutivo que você percebe que ele está se desconectando da ProEx, qual é o melhor assim, comportamento ou ação? Eu estava me questionando de você demonstrar teu autoexemplo e isso já vai ajudar a pessoa. Mas o melhor não é isso, não. O melhor é você pôr no papel o que é o melhor. Faz uma tabela dessas minhas. Se ele seguir desse jeito, o que vai acontecer com ele? Se ele mudar, o que vai acontecer? Faz uma tabela disso e mostra para ele. Data e assina. Eu estava me questionando da questão... Com isso, você vai mostrar a coisa bem clara. Entende? Sim. Vamos dizer, no caso, é irretorquível. Eu estava me questionando na questão de ser conivente. Qual é o nível de você... Está vendo aquela situação e muitas vezes não tem abertura para estar falando. A gente não pode ser conivente quando você vê que você está abraçando uma causa ilícita. Ele está com uma atitude que não é correta. Se você vai ser comparsa, é uma coisa, mas você não deve fazer isso. Então é hora da gente falar. E muitas vezes você não vai falando, né, fazendo essa lista. Existe um princípio que é o seguinte: não tem jeito de você viver cosmoeticamente sem falar a verdade. Isso é uma regra da cosmoética. Por isso que a cosmoética ela chega a ser até destrutiva, para poder fazer a coisa nova depois. Então tem a hora mesmo que dentro da cosmoética você tem que expor a situação. Mesmo que a pessoa, naquele momento que você expõe, não, mesmo que ela vai ficar abalada, mesmo que vai mexer em impacto-terapia, isso faz parte do serviço. Tem remédio que às vezes é muito amargo. A gente tem que lembrar. Se você está ajudando os outros, você tem que dar remédio. Nem todo remédio que você vai dar é gostoso. Às vezes é muito chato. Mesmo que a pessoa depois ela queira até se afastar de você, o ideal é você não, falar ali você a informação. pondera, vê o nível, o que é que tem. Às vezes é o jeito. Agora, se o negócio já chegou às vias do processo da ilicitude, não interessa se ela for afastar amanhã. Você ficou livre do mafioso. Porque tem momentos que a pessoa fica antagonista, né, com as ideias da Conscienciologia. Pois ela chegou aqui, identificou o grupo, agora, mas depois se for, ela você fica na entrega lateral. para o tempo toma conta dele. E fala com ele, não, a gente se entrega, a gente se encontra nas quebradas do destino, da evolução, do futuro e etc. Professor, só mais uma dúvida. No caso dela não querer aceitar, né, essa questão, a interação com essa pessoa permanecendo, como você deve agir? Porque eu não penso em afastar a pessoa, eu quero ter você sempre não próximo afasta a para poder pessoa, ajudar. mas você coloque-se de sobreaviso o tempo todo para não se acumpliciar. O problema todo é a cumplicidade errada. Sabe? A pessoa que ajudou a matar o outro. Isso aí é cumplicidade. O negócio bravo é esse. Olha bem, é isso. Sou levemente estrábico. O estrabismo só fica nítido às vezes.
O professor pode comentar se isso interfere na personalidade da pessoa, ou melhor, o que isso informa sobre a personalidade da pessoa. A primeira coisa é o seguinte: estrabismo chama foria. Essa foria simples, estrábica, é um monte de gente que tem. A rigor, em certas horas, qualquer um pode ser estrábico temporariamente. O que nós estamos falando aqui é o estrábico profundo, aquele que tem alteração da foria. Foria é essa alteração, para fora ou para dentro do processo do olho. É através desses processos da foria que dá as dioptrias. A dioptria é o grau que a pessoa tem que colocar na lente para acertar o olho dela. Então, veja, isso aí varia infinito. Então, leve estrabismo, muita gente tem. Eu estou falando aqui do estrabismão, aquele grandão. Tem até umas palavras esquisitas do português que fala sobre isso. É a pessoa caolha, outro também que eles falam Camões, monocular, tem um monte de nome, zarolho, vesgo, tem uma opção de palavra que hoje não se usa mais, que isso aí não é nem coerente, não é educado mexer nessas coisas. Agora, o estrabismo, estrábico, é a palavra técnica da linguagem científica. Então, isso aí que nós estamos falando é aquele bravo. Então, veja, como é que era o francês e como é que era o argentino que nós falamos aqui. É o Kirchner e o seu amigo, entende? O Sartre. São esses. Agora, tem mais um monte de gente por aí assim. Vocês observam. Aquele que tem um estrabismo profundo. Por exemplo, um que era assim, Chico Xavier também era. Mesma coisa. Ele tinha um olho que não funcionava. Então, por aí vocês vão ver. Outra coisa, o Chico tinha problema. Eu sei, que eu vi de perto. Os negócios dele, por exemplo, aquele negócio dele não fazia barba, de não ter faca, nem gilete, nem navalha, nada perto dele. Outra coisa, ele com toda a humildade dele, aquele negócio da modéstia dele, ele tinha barbeiro todo dia. Você tem barbeiro todo dia para fazer sua barba? Quem faz a barba aí tem barbeiro todo dia que vai na casa dele para fazer a barba? O Chico tinha isso. Tinha um barbeiro certo. Se você quiser ver um barbeiro, que foi muito tempo barbeiro dele, foi o que dirigia as sessões lá do Desobsessão. Ele tem lá a foto dele, lá no início do livro, Desobsessão. Qualquer coisa eu te mostro. Ele era o barbeiro do Chico naquela ocasião, lá em Uberaba. Agora, em Pedro Leopoldo tinha gente assim. Ou ele ia lá, ou o cara ia em casa para, entende? Para fazer a barba dele. Isso praticamente todo dia. Entende? Primeiro, ele não queria ficar de barba grande. Porque de barba grande era muito macho demais. Isso não condizia bem com o santo, a santidade. Outra coisa, não queria fazer a barba porque tinha que mexer com alguma coisa que cortava. Ele evitava o máximo disso. Uma outra coisa, ele não falava, eu vou fazer a barba, não. Não, eu vou limpar meu rosto. Você está entendendo? Isso era o Chico Xavier. Olha, agora para o Luiz aqui, ó, ela já fez para você, para a gente colocar aqui. Eu vou pôr o que ela fez. Consim convencional, holotecologia, egoteca, a sociologicoteca, a priorismoteca, a dogmaticoteca, a conscienciometroteca e a ressexoteca. O que tu achas? Ó cachorro, tá certo? Eu vou pôr, já que ela fez, né? Vamos acrescentar lá desde já. Olha, vai ter mais um máximo nesse verbete. Então, em vez de 8 máximos, vou passar para 9. Você captou o negócio? Como é que é? Professor, aqui ó, B. É? Sim. E o que você vê na relação da sobrancelha quase uma grudada com a outra, bastante assim, e bastante cabelo também? Isso é que é a hipertricose. São as pessoas que são assim, principalmente o homem. Tem também a mulher barbada, mas isso é outra coisa. O homem, de modo geral, é que é o hipertricótico. O hipertricótico, às vezes, é o suprarrenal. Por exemplo, o Chico era assim. Então, ele é mais primata do que a pessoa normal. É bem mais primata, é bem mais macaco. Entendeu? Agora, ó, isso não quer dizer nada quanto ao processo da cabeça e da evolução. Uma pessoa pode ter um corpo desse e ser um serenão. Vai devagar com a dor. Mais uma. A relação do
O que é essa questão do olho tem luz própria? O olho, o povo custa admitir isso, mas devido aos processos de reflexo que tem, ele tem como se fosse uma luz própria, a situação dele. É por isso que dá esses reflexos, uma opção de coisa que tem. Precisa estudar oftalmologia para você ver como é que é isso. O gato tem mais, então. Hein? O gato, que brilha à noite. O gato. Ah, não, ele já tem, mas ele tem as características do olho próprio para aquilo. O olho de gato já foi feito para ver à noite. Ele enxerga mais no escuro que você. Pior, ele enxerga mais no escuro do que eu. Coisa que eu não custo admitir, mas é verdade. Eu sou obrigado a admitir. Você está entendendo? O seu orgulho já foi para o espaço há muito tempo. Chega o gato, está enxergando melhor do que você. E outra coisa, é mesmo escurão mesmo, ele enxerga tudo, ele é impressionante. Eu vivo com um gato aí, né, o ano inteiro, a gente sabe como é que é. Professor. Eu desejaria ter alguma coisa daquele negócio para ver no escuro. Yeah. Seria o máximo. Mas às vezes é duro. Só com clarividência. E olha lá, ó. E a questão da triscagem, em geral você vê ela sendo... Tem algum padrão, em geral ela é mais positiva, mais negativa? Quase sempre é porque a pessoa já teve muito transe parapsíquico. Quando ela teve muito transe é que dá alteração no processo ocular. E a última pergunta sobre o verbete daí. Por que na parafatologia você só colocou um, né? Aí está reclamando igual o Luiz. A gente pode aumentar, para não chamar atenção. Não, ficou bom. Ficou... Porque o negócio é o seguinte, a parapatologia aqui, você vai falar de consim convencional, não tem nada, né? Ele ainda não nasceu. Ficou bom. O cara ainda não nasceu para a parte, né, da parapatologia. Ele ainda não nasceu. Entende? O recado silencioso, já falou. O senhor disse que as miocronias são consequências da paragenética. Poderia dar um exemplo e aprofundar mais esse assunto? Não. Aí é preciso examinar cada caso da miocronia da pessoa, por que é. Tem que examinar o problema pessoal, individual, para ver. Mas miocronia diz respeito aos processos nossos do cerebelo, da paragenética, das ideias inatas, da holobiografia da pessoa, tem uma série de condições. Outra coisa, os acidentes que ela teve nessa vida, as doenças, a genética dela, tem que ver. Ouvi uma vez o Chico Xavier dizer no programa que só se deve fazer a cremação 3 dias após a desencarnação. Gostaria de saber sua opinião sobre cremação. Um dia desse eu respondi sobre isso. Isso é besteira. O processo todo, isso aí é por causa da religião. O Chico aí estava envolvido devido ao processo da seita religiosa que é o Espiritismo. Na prática mesmo não tem nada disso e extrafisicamente quem faz projeção sabe que não é assim. Uma pessoa, se houve desligamento, ela não sente nada disso. Agora, uma pessoa mesmo fez o desligamento, ela pode sentir isso 100 anos, depende dela. Então não vai ser 2 dias, 1 dia, 3 dias, 5 dias que vai ajudar a pessoa, não. É o nível de lucidez dela que vai ver qual o efeito do choque da dessoma. Porque tanto a ressoma, o renascimento, quanto o processo do falecimento tem um choque consciencial. Esse choque, tem pessoa que sente de um jeito, tem outra que sente do outro. A pessoa que vai sentir mais, ela vai sentir de qualquer maneira. Seja com 1 dia, 2 dias, 3 dias, seja o que for. Aquela que não vai sentir nada, não interessa. Sai na hora, às vezes com a lucidez total, e ela às vezes tem a primeira e a segunda dessoma, tudo simultaneamente. Então isso varia ao infinito. Agora, esse negócio de 3 dias é bobagem. Hoje a medicina, a preocupação maior da medicina é muito correta. É esperar para ver se a pessoa morreu mesmo. Mas hoje, os conceitos, as técnicas, os métodos, e tudo quanto é máquina que tem, mostra se a pessoa morreu mesmo. É muito difícil hoje ter um erro desse. Isso é bobagem. Só tem erro é quando o povo é negligente, que ninguém fez pesquisa de nada, entregou de qualquer maneira. Chega uma pessoa, viu um cara ali e fala, ele morreu. Não fizeram exame, não fizeram nada, isso é outra coisa. Não tem nada a ver com medicina. Bom, isso tem que ver com negligência e loucura. Só para ilustrar. Em Ipatinga, acho que essa semana, tem uns 15 dias, uma mulher foi tida como morta no CTI, fizeram eletro e tudo mais e tal, e aí ela foi pro IML. Chegou lá no IML, colocaram no caixão e tal, aí foram abrir o caixão, ela estava virada. Sim. De lado.
e colocaram ela deitada. Mas ela estava respirando. Escuta, ela foi do hospital até lá. Isso. Parada. Pois é. Entre mas aspas. isso tem que ter cuidado também. Porque às vezes eles vão achar a pessoa que virou de lado, foi no translado que fizeram aquilo. Não, mas aí... E vão olhar, ela está morta mesmo. Mas é o seguinte... Está morta de lado. Mas não foi o caso. Não. De lado. Mas não foi o caso. Chamou a atenção ela estar de lado. Agora, aí ela tem que estava ver se ela está respirando. viva. Ela estava respirando. Pois aí é. levaram de volta para o hospital, levaram para o CTI, Sei. entubaram de novo, ela ficou viva ainda mais 48 horas, aí depois que ela de fato morreu. Pois é, mas agora veja. Quem é que falhou? Foi enfermeiro, foi médico, foi paramédico? Quem é que foi? Alguém falhou. Não fizeram as técnicas. Com técnica hoje não tem jeito. Uma outra coisa, na maioria dos lugares eles esperam, às vezes, 48 horas ainda para enterrar a pessoa. Até que 48 horas, parece que é a média hoje, não é isso? Agora, 3 dias é bobagem, não precisa disso não. É perda de tempo. Professor Baldo, eu lembro no Projeciologia que o senhor coloca um exemplo de uma menina que teve uma repercussão após de morta, que o irmão arranhou riscou. Isso. Riscou e... Essas coisas todas podem ocorrer. Nesse caso, o que aconteceu? Não, o processo é o holossoma da pessoa, né? Que assumiu. É o problema das dragonas, é a mesma coisa. É o processo as marcas de nascimento, birthmark, entende? Tudo é a mesma coisa. É marca que passa dentro do holossoma. Você ainda há pouco comentou a questão da aprovação da beleza. Estava falando lá das atrizes de Hollywood. Tem gente que fala que é expiação da beleza, da estética. Seria um tipo, isso é uma das perguntas, é um tipo de expiação. Há um tempo atrás você comentou 2 tipos de expiação. Uma em relação ao próprio soma, né, algum problema que a pessoa tem que lidar com isso ao longo da vida, e outro do cuidador, quer dizer, responsável com alguém com algum problema e a pessoa tem que passar o resto da vida cuidando. Seriam 2 tipos de expiação, essa seria uma terceira, a da beleza. Sim. E tem aquela mulher que chega para mim e fala assim, me dê essa expiação da beleza. Aí a gente dá uma cuspida na cara dela. A minha pergunta existe, além dessas 3, se a gente for fazer uma taxologia, existiriam outros tipos de expiação? Existe, sim. Você poderia citar algum? A expiação, por exemplo, às vezes um cara que matou muita gente, ele vem com um corpo, às vezes, de idiota. Não, mas aí seria somático, como você já colocou. Somático, cuidador, e o da beleza também mas somático. Mas veja, mas esse somático implica a cabeça. Então. Ele não tem mais força para fazer nada. É que quando você falou do corpo, seria uma deficiência. Eu já vi gente toda deformada, que ainda era um verdadeiro carrasco, dentro da deformação. Todo mundo que cuidava, os cuidadores que estavam cuidando da pessoa, ele era um carrasco para ela. Sim. E teve até desvio sexual com isso. Eu acompanhei. Eu vi a coisa. Então, mas aí estaria dentro da categoria deficiência, né? Algum tipo de deficiência somática. Agora, tudo é o problema da cabeça, o que a pessoa pensa. Lembre-se, uma pessoa dessomou, seja o que for, ela não vai mudar de uma hora para outra. Ela continua sendo aquilo que ela foi. Mas, por exemplo, poderia ter uma expiação relativa ao dinheiro, a pessoa que também veio com muito dinheiro e tem que cuidar daquilo. Tem de tudo nisso. Poderia ser também. Não põe a mão na cumbuca em nada disso, porque tudo é possível. E outra coisa, todas essas coisas são complicadas. Beleza, riqueza, poder, sexo. Isso é um perigo, tudo isso. É um problemão. Agora, quem sofre mais com essas coisas são as mulheres. Essas mulheres de fechar o comércio, aí é um problemão. Que elas são perturbadoras. Elas ficam no lugar, elas perturbam todo mundo. E outra coisa, perturba os homens em primeiro lugar, depois as mulheres. As mulheres, às vezes, por inveja, por tititi, por coisa de mulher. E os homens devido ao processo certo. Então, aquele negócio da pessoa falar em ereção. Chegou a rainha da ereção. Isso é um perigo. Tudo isso tem, até nos filmes americanos já falaram isso. Há pouco tempo, nessas séries lá, estava falando o negócio da ereção. É justamente isso aí. Tem? Professor, o que é a prova da beleza? A prova da beleza é a pessoa que ela agiu mal durante uma boa temporada com os outros. Entende? Então, às vezes, ela vem
e acerta lá um corpo, depende da genética, aquela situação toda, com um corpo muito sexy. E ela vai ter problema com aquilo o tempo todo, devido ao processo do povo que quer seduzir, os parentes que querem fazer pedofilia com ela, desde pequena, isso tudo vem. Ó. Isso aí é duro. No movimento espírita, tinha muita gente que estudava esse negócio da prova da beleza. Então, chegava aquelas mulheres de fechar o comércio e problemáticas. E outra coisa, tinha aquela que chegava toda mascarada, tipo secretária, uns óculos de fundo de garrafa enorme, um coque enorme, uma roupa de freira, cabelo de monja, você está entendendo? Aquele esquisito. Tem tudo assim arrumado, para disfarçar o processo. Isso é tanto para o homem Porque a quanto para a mulher mulher. já está cansada. Já tinha jogado a toalha, não aguentava mais o corpo que tinha. Mas isso é porque ela, no passado, usou mal a beleza? Foi sedutora? É um monte de coisa, sempre é o contrário Geralmente, daquilo que está acontecendo. A aprovação da beleza é nesse sentido. Agora, o melhor da história é quando é um homem que vira mulher. Aí é que é o bravo. Aí é que a porca torce o rabo. O negócio não é fácil. Isso tudo também eu já vi. E funciona eu andei estudando essas coisas durante uma boa temporada, que tinha umas pessoas interessadas nisso, que estudavam processo de arte, movimento espírita. Então eu andei estudando com um monte de gente. Tanto o homem quanto a mulher? Mas mais o processo mais é a mulher devido ao ginossoma, porque o ginossoma é o corpo afrodisíaco. Seria uma regra, regra, o Viagra, isso? entende? É o soma viagroso. Então, o negócio muda. Mas é regra isso, professor? Hein? É uma regra? Não, eu te pergunto, veja a vida como é que é e chega à sua conclusão. Te vira. É como ela é, tipo Nelson Rodrigues. A vida como ela é. É como ela e tudo. E tudo. E tudo. Valdo, aqui ó. Sim. Na página 5, neologia. Você podia falar um pouquinho consciência convencional antecipada e consciência convencional posterior? Mas olha lá no Exemplologia. Você já leu? Não. Olha lá, página 7. Veja lá. A neologia sempre vem da Exemplologia. Olha lá. Consciência convencional antecipada. A consciência jovem sob a influência dos trivialismos, dos convencionalismos da família nuclear. Consciência convencional posterior. A pessoa madura, submissa aos convencionalismos da sociedade ainda patológica. Tá, entendi. Que eu sou retardatária. Tá certo? Para chegar na longevidade, você sabe que não custa, né? É questão de umas décadas. A pessoa chega lá. Mas tudo é assim, né? Com algumas décadas a pessoa chega na longevidade. Sempre. Se ela conseguir sobreviver. Não é isso? Mas olha, o que mais? Quem é que está com o microfone? É você? Não, eu estou para perguntar a questão do verbete, que foi o assunto já de trás aí. Pelo que eu entendo, se faz o verbete o mínimo possível, mas ele é bem didático. Parece que é assim. Agora, aqui, por exemplo, você carregou bastante na caracterologia, mas tirou da parte aqui da... Eu tirei da parte da parafatologia, do detalhismo, que é pequeno, entende? E eu carreguei na argumentologia, na caracterologia e na tabelologia. Mas tem um monte aqui, de verbete assim. Parece que o mais importante aqui ficou caracterologia e tabelologia, ficou a parte É o que interessa. Importante. Agora, tem verbete que às vezes eu fiz tudo, 100%. Escuta, tem verbete com mais de 40 sessões grandes e que são 40 sessões com máximas. E quando, tem verbete aí. Assim. Quanto que ele é grande? Porque você faz grande porque é necessário. E quando é que é necessário? Porque... É quando é necessário você esclarecer mais as coisas. O meu problema é explicitar as ideias. Então, para explicitar essas ideias, eu posso falar pouco, específico, carregando só num ponto. Ou posso falar muito, carregando em vários pontos. Depende da explicitação. Porque quem começa a fazer o verbete, faz os primeiros, a tendência é... A maioria de vocês, quando estão fazendo, até agora, os 20 que eles fizeram, todos eles querem fazer no máximo. Porque estão começando, e é bacana que faça.
Desde que esteja certo, está tudo bem. Pelo menos no meu caso, eu tentei fazer demais, depois eu fui sintetizando, porque tinha coisa... Agora, olha, a coisa mais difícil que tem, a experiência já mostrou. É uma pessoa que fez um verbetão e a gente fala com ela, seria bom cortar que tem uns excessos. Ela não quer cortar nada. A maioria não quer cortar aquilo que ela fez. E é um erro. Tem coisa que precisa de cortar, sim, não tem saída. Então, o estudo a gente tem que ver. Agora, outra coisa, tem verbete que precisa acrescentar. A rigor, isso é que tem mais. O mais comum é esse, aquilo que tem que acrescentar. Tem que enriquecer. Quando deixa de pôr alguma coisa importante, né? Agora, ó, eu não entendo muita gente que está escrevendo aí como é que demora a fazer o verbete. O verbete é uma coisa aliciante. Ele dá mais groguez do que a cachaça. Ele é mais envolvente do que a mulher fechativa do comércio. O verbete é intelectual. Ele mexe com isso. Então, a pessoa ainda não chegou nisso, que ela não passou o gargalo. É o gargalo de ter organização intelectual, que falta para a maioria, e ainda é isso. Ainda é isso. O gargalo é de fazer... Disciplina intelectual. Fazer o primeiro, o segundo, talvez depois ela deslancha. Porque... Isso, ela vai longe. Agora, faça primeiro o artigo, depois faça o verbete, depois faça o livro. O quarto é a Mega Gescom, a obra-prima. Aí nós temos 4 itens. Agora, por exemplo, ela pode fazer vários artigos. Agora, para fazer o artigo, ela pode participar de um curso, pode dar um curso, pode fazer uma palestra. Começa com a palestra, depois dá um curso, depois escreve um artigo. Ó, nós já temos todas as possibilidades, tudo quanto é metodologia, ou se vocês quiserem, artimanha intelectual. Tá certo? Cosmoética. Quer dizer, é a arte ou a ciência intelectual cosmoética. Nós já temos tudo aí, bem evidente, bem claro. Óbvio. E com exemplo. Agora, hoje eu acho, se uma pessoa queimar um pouquinho as pestanas vendo o CD-ROM da enciclopédia, ela chega a essas conclusões todas por si mesma, sem precisar da gente. O problema é só observar, a orientação. Agora, eu sempre estou enriquecendo os verbetes que já existem. Isso faz parte do serviço, porque tem muitos que eu fiz que são tudo de soneto de pé quebrado. A gente ainda pode melhorar o soneto. Então a gente vai melhorando para ajudar o povo. Porque eu tinha que fazer assim no início, porque eu trabalhava com 28 sessões só. 28 ainda está bem, porque no início ainda foi menos do que isso, foi uns 18 só. Hoje são 70 que eu posso escolher, então mudou tudo. Certo. Agora, o que é bacana é você ver, tem verbete meu que não tem hominologia ainda até hoje. Está tudo para ser preenchido. Coisa fácil, né? Mas eu estou deixando para mostrar como é que existe, com calma. Agora, uma hora eu paro em um mês e preencho tudo. Aí vai aumentar um monte de página na enciclopédia, de uma hora para outra. A forma dele já está mais ou menos estabilizado. Não, ele está estandartizado, quer dizer, ele está dentro de uma chapa, está dentro de uma fórmula bem estabelecida. Hoje em dia está difícil de combater isso aí. Agora, ó, olha bem, uma das coisas mais sérias que tem os verbetes nossos da enciclopédia é a parte de detalhismo. Porque é onde faz a pessoa pensar. Olha, ainda tem muita gente que vê o detalhismo e não entende nada do que está escrito. É muita gente, é ou não é? Hein? É o quê? São o quê? O verbete todo faz pensar, o detalhismo. Faz, tem detalhismo, eu sei, mas estou falando, é a divisão detalhismo. Por isso que eu comecei a trabalhar para enriquecer o processo. A gente teve Agora, eu esperei isso. Você sabe que eu tinha ânsia de fazer isso, mas ficava quieto. Eu esperei alguns anos para fazer. Você lembra, uma vez eu te falei lá embaixo sobre isso. Então, tem uma opção de coisa que eu deixaria fazer, mas ainda não é hora. Agora, para chegar nisso, para aumentar os 11 do detalhismo, é porque vocês agora já estão entendendo. Senão eu estaria tirando pé aos poucos, falando no deserto, jogando tudo fora. A gente teve algumas avaliações lá no programa Vivetografia
que disseram exatamente isso, que no detalhismo pulava um monte de sessão, Pois é. porque não entendia bem, não valorizava. E depois, A pessoa na hora de fazer não o quer verbete, trabalhar com a valor, cabeça para entender o que está escrito. Aí depois com o programa, com a necessidade de escrever o verbete, é que deram mais valor para... Mas era Então, o exatamente detalhismo é um dos que- pontos altos. Agora, o ponto mais alto é sempre na argumentologia, quando existe uma argumentologia igual essa, por exemplo. Aqui, ó, o ponto alto desse verbete é a caracterologia. A pessoa tem que ver. Por exemplo, o Losch deu e falou, olha, essa caracterologia acabou, liquidou com a ação. Ele viu tudo que quer que precisava. Valdo. Sim. Aqui, tudo bem? Queria só falar uma coisinha, é uma propaganda, né? Que dentro dessa linha de compor o artigo, primeiro dando palestra, apresentando, dentro do programa de facilitação de pesquisa da Reconsciência, né? Que é a nova IC, os créditos você pode usar tanto no início para fazer seminário, quer dizer, você apresenta a temática sua no início do desenvolvimento, debate, aquilo, e depois você pode usar para fazer revisão, quando está numa fase mais posterior da pesquisa. Então, isso aí é dentro do programa de facilitação. Não é o curso de formação do pesquisador, não. É o programa de facilitação. Acontece ao longo do ano inteiro, na Reconsciência. Pesquisologia. Escuta, queria te falar uma coisa. Ontem nós estivemos examinando o iPad. Sabe? Tem duas coisas que eu já vi que vale a pena no processo. A primeira é ler jornal. A segunda é ver os processos de livro ou fazer certas pesquisas do jeito que nós fazemos na internet. O iPad vai ser bom. Com o tempo nós temos que arranjar um para você, para te ajudar. Isso vai ampliar você. Está entendendo? E eu, quando tiver um maior, eu quero um para mim também. Eu fiz experiência ontem com algumas coisas lá com o Firmato. Estava lá na casa dele, com calma. Agora, ele está pirado com o negócio. Meus amigos acham que eu não estava pirado, né? Mas um pouquinho só, né? Um pouquinho. Pelo seguinte, o pessoal que não é de TI se ele empolga faz mais, até brincadeira com o negócio, junta uma opção de coisa, vira naquilo. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, você passa algum dia sem pegar no iPad? Não, às vezes eu passo 5 dias sem pegar. Eu admiti que isso é verdade. Mas agora, pelo jeito dele, nem parece que é assim. Ele está totalmente empolgadão com o processo. Agora, eu vi o seguinte, ler jornal realmente é uma boa coisa, do jeito que está ali. Tudo à base do dedinho, puxa daqui para ali. Tudo à base de dedinho. Pode ser até com esse aqui. E outra coisa, e o processo de fazer certas pesquisas de livro, etc. Porque hoje, lá do jeito que está lá, você faz assim, ó, você aumenta tudo. Então, vale a pena. Você já tem o iPad? Não tem. Você que mas é o eu sei doutor bem o que nesse é. assunto, você está atrasado. Tá, mas então dá um jeito aí, eu queria te falar isso aí. Sim, mas agora eu quero arranjar o iPad. Tem um problema por enquanto nisso. Maior, para me ver como é que é. O que ele mostrou lá é mais ou menos desse tamanho. Para mim isso aí só para leitura, porque o sistema operacional que roda nisso é muito restrito ainda. Então as coisas que a gente usa para desenvolver não. Mas as não informações. Não, para leitura, pesquisa, deve ser ótimo. Olha, eu tirei o meu chapéu, você veja bem. Sim. Tirei o chapéu. Se alguém quiser doar algo, eu tirei o chapéu. Aceita. Agora, ó, ele mostrou, várias pessoas estavam lá comigo, viram como é que mas é. Isso custa muito hoje. Caro ainda e vale a pena estudar. Os recursos são mais para o usuário final só. Você sabe, eu sou contra aparelhinho pequeno, mas não sou besta. Eu sou favorável. Sim, eu também sou totalmente favorável. E quero usar oportunamente. Isso não vai substituir meu desktop, mas vai ajudar. Com o tempo ele pode até substituir. Mas vale a pena. Vai agora, melhorar bem o melhor que eu vi até agora é esse iPad. Não é o Kindle, não. Agora, tirando o Adélio, que o Adélio dá aula de tecnologias novas, né? O pessoal de informática não é tão fissurado. O pessoal vê com mais reserva e vai aos poucos, vendo se a coisa tem conteúdo mesmo. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 142 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 56 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje, a AME sobre o Congresso Internacional de Verponologia, o Losch sobre balanço existencial, o Marcelo sobre o curso da reaprendência, o Pai Essencial,
e o Marcos Dung sobre o Cineclube. Antes, com vocês, o programa Amigos da Enciclopédia com o Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Algumas pessoas compraram a enciclopédia em papel, a enciclopédia da Conscienciologia, os 8 volumes, vieram a Foz do Iguaçu e ainda não nos procuraram para buscar a sua enciclopédia. Então a gente gostaria de reforçar o convite em função do alto custo do frete. Para a gente mandar isso pelo correio, são 25 quilos, dá um custo aproximado de R$100, entre R$60 e R$100. Então, quem está aqui em Foz do Iguaçu, basta procurar a gente aqui dos Amigos da Enciclopédia, a gente entrega esse material. E lembrando aquelas pessoas que ainda não são amigos da Enciclopédia, nós estamos virando o ano de 2011 com várias promoções durante esse próximo ano. Nós teremos sorteios e brindes durante praticamente todo mês, final de mês, e é uma forma de nós incentivarmos e também agradecermos o apoio dos Amigos da Enciclopédia nesse mega empreendimento que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Então fica aqui o nosso convite, quem não é amigo, quem não renovou no ano de 2010, para virar o ano aí 2011 como amigo da Enciclopédia, ajudando aí no processo de elaboração da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para que vocês venham participar do 2º Congresso Internacional de Verponologia, que acontece aqui no CAEC em outubro desse ano. No momento, nós estamos na fase da chamada de trabalhos, que se encerra somente no dia 28 de fevereiro. O que quer dizer que temos tempo para estarmos analisando as nossas pesquisas e nos apropriando das verpões que nós já temos, e que muitas vezes a gente não assume a paternidade delas. Então, fica aqui o convite para vocês estarem colocando no papel e compartilhando com os outros colegas, que é para a gente realmente dar um impulso nessa ciência tão importante que é a verponologia. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo Carnaval, agora entre os dias 5 e 8 de março. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua própria vida em relação aos resultados na sua programação existencial. Então, o que a pessoa errou, o que a pessoa acertou, o que a pessoa se enganou, o que a pessoa se omitiu, mas também o que ela realizou, o que ela conquistou. A partir daí, ela vai poder elaborar um plano de ação para os próximos anos, no sentido de melhorar a sua performance, os seus resultados evolutivos. São várias atividades dentro do curso, durante esses 4 dias, de dia 5 a dia 8, que é o período do Carnaval. Então, vale a pena a pessoa se programar. Só para destacar aqui algumas das atividades, nós vamos ter a conferência com a professora Glínia Pontes sobre autossuperação da mesologia. Nós vamos ter também o professor César Cordioli abordando o tema análise comparativa da série X pessoal, onde um dos pontos será a condição do cotejo técnico da personalidade pregressa. Nós vamos ter a professora Adriana Lopes falando da autoimunização aos pertúrbios anti-PROEX e o professor Frederico Ganem abordando a autossuperação para o epicentrismo. Essas são algumas das conferências, dentre várias outras, e atividades também. E o curso Balanço Existencial faz parte da Semana da Max PROEX, onde é um conjunto de atividades durante a semana inteira. Então, contamos com a participação de vocês. Obrigado. Boa tarde, estou aqui em nome da Reaprendência para anunciar o curso do Programa de Aceleração da Erudição, o ciclo básico desse curso. Em que consiste o PAE, Programa de Aceleração da Erudição Essencial? Consiste no estudo dos principais livros da história do conhecimento humano, os grandes clássicos, os livros que fizeram diferença no desenvolvimento da humanidade. Então, muitas pessoas se lamentam hoje por não terem base suficiente para acompanhar, inclusive, certas atividades da Conscienciologia, e essa é uma oportunidade para que você possa suprir suas lacunas de conhecimento, suas lacunas de formação. Então, nós estendemos o convite a todos vocês. Esse curso é à distância e presencial. Será um curso quinzenal e terá a duração de 10 aulas, quer dizer, 10 livros serão estudados, mais 2 aulas de contextualização. A primeira dessas aulas de contextualização acontecerá no dia 9, que marca o início do curso,
E essa aula é gratuita. As pessoas que moram aqui podem ir lá à sala da reaprendência, a sala de educação à distância, participar da aula ou acompanhar de casa, né? E essa aula estará aberta dia 9 de janeiro, 8h30 da manhã, pelo site da Reaprendência, www.reaprendentia.org. Aguardamos todos vocês. E as inscrições estão abertas na recepção do CIAEC. Obrigado.